Porque assim, Fete, quando nós cantávamos rap nacional, praticamente a gente não tinha cachê. É um ou outro empresário, né, é um ou outro contratante que pagava cachê. Não é igual hoje. Ou igual, vou voltar a falar, hoje qualquer estilo musical que você Não, cante, hoje o cara sem dinheiro ele não sai nem de casa. sai de casa. Né? Muitas vezes a gente pagava passagem. A gente não, naquela época a gente não tinha carro. Nós pagávamos passagem do bolso pra ir de ônibus circular, pra ir cantar. Então, cara. E muitos naquela época tocavam por troca de cerveja, de uma porção, de um refrigerante. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. Ele tocava por trocas. Exato. Permuta, vamos dizer assim. Só que a passagem era do bolso. Do bolso. Entendeu? E na maioria das vezes não dava nenhum lanche pra gente comer. Exatamente. A gente comia muito na época, até engraçado que eu vou falar. A gente pegava um refrigerantezinho chamado na época Vanucci. Vanucci. Não é de sua época. Era uma tampinha, né? Exato. Né? Era uma tampinha de lado. Era uma assim, tampinha. O menininho com a tampinha de lado, escrito Vanucci. Isso. E nós ganhávamos esse refrigerante e muitas vezes sabe o que a gente fazia? Quando não tinha pra comer, a gente comprava paçoquinha. Imagina que mistureba. Refrigerante Vanucci com paçoquinha. Então não tinha quase doce. Você não tá colocando doce pra dentro, né? Não, e a paçoquinha sustentava, velho. Ficava mais na promoção. Exato, Wagner. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente fazia porque gostava mesmo. Aí chegou o momento, voltando pra enfermagem, né? A gente precisava ter uma profissão. Mas você escolheu a enfermagem por escolher ou porque você já achava legal cuidar de pessoas, o trabalho como ele era, ou foi assim, não, vou escolher um? Não, foi apenas por incentivo de uma ex-namorada. Ela era enfermeira na época, aí ela falava pra mim assim, cara, você não tem profissão. Você não enxerga que você não tem profissão? A única profissão que você tinha era ser cantor de rap, só que você não ganhava dinheiro com isso. Você precisa ter uma profissão. Aí que deu aquele estalo assim, sabe? Puta, verdade. Eu já tô com 20, na época eu tinha 22. Eu não tinha uma profissão. Eu entra na enfermagem. Só que eu tinha um pouco de preconceito. Porque naquela época, em 1993... Não, 1996, quando comecei a fazer o curso técnico de enfermagem, a enfermagem era 85% formada por mulheres. Ah, tá. Entendeu? É verdade, cara. Nos anos 90 não tinha muito homem, né, trabalhando nessa área, né? Exato. Até hoje é formada por mulheres. Né? Mas hoje tem bastante. Tem bastante. Então eu tinha um pouco de preconceito. Puta, eu vou entrar numa profissão que é mais formada por mulheres. E a enfermagem você tem que fazer tudo. E você sabe que também em 90, o cozinheiro também não tinha, né, Wagner? Hoje é tudo chefe, não sei o que lá, mas não, nos anos 90, o cara, cozinheiro, isso é coisa de mulher, serviço feminino, você lembra disso daí ou não? Sim, lembro. Então foi mais ou menos paralelo aí, o cozinheiro também, até cabeleireiro, era cabeleireira, o cara falou, pô, o cara cabeleireiro, o cara corta o cabelo, pô, cara, o que mais tem hoje é cara abrindo salão de cabeleireiro, tocando música, tem nem colocando até negócio de sinuca. Exato. Acho que tinha vários segmentos que tinha preconceito com isso daí, né? Sim, até hoje, porque se você parar pra pensar, você deve ter um cabeleireiro que corta seu cabelo. Eu também tenho. Pergunta pra ele se ele é cabeleireiro. Ele não vai falar, não, eu sou barbeiro. Barbeiro, exatamente. Até hoje tem esse lado machista da sociedade, né? É isso. Igual naquela época já tinha. Né? É uma coisa meio que... Tanto é que você passa um lugar e diz assim, barbearia tal, mas você vai lá, o cara mais corta o cabelo do que faz a barba. Exatamente. Na nossa época, 30 anos, 40 anos atrás, barbearia só fazia barba. Exatamente. Não, hoje barbearia ela faz a barba e corta o cabelo também. Você vê como é que é as mudanças, né? Sim. Então aí, voltando à profissão, fui trabalhar no hospital, famoso Hospital de Campinas, como técnico de enfermagem, né? A pedido e incentivo da minha ex-namorada na época. Né? E aí trabalhei um bom tempo, depois disso fui fazer faculdade. Mas pegou gosto. Peguei gosto. Começou a curtir. Comecei a curtir. No começo foi um pouco difícil, porque você tem que cuidar de paciente feminino, masculino, tem que fazer tudo, não tem que fazer procedimento. Pensou em desistir? Pensei. No começo? Pensei sim. Você falou, não é pra mim? Pensei. Só que naquele momento a necessidade falava mais alto.
Eu tinha que ter uma profissão e eu tinha que ajudar a minha família. Aí você pôs isso na cabeça? Sim. Depois disso, fui pegando experiência, adquirindo experiência, e até então depois falei, agora é hora de fazer uma faculdade. Aí fui fazer uma graduação de enfermagem lá na cidade de Jaguariúna. Estudei por 4 anos lá, e aí formei enfermeiro padrão na época, chamava enfermeiro padrão. Sim. E depois disso fiz uma pós-graduação, né? Tenho 2 pós-graduação. E aí, como eu trabalhei na época em outras instituições, como por exemplo tratar de idosos, trabalhei em vários lares de velhinhos, porque eu tenho uma coisa, eu gosto de cuidar de idosos. Isso eu tenho para mim, que o meu foco é trabalhar com idoso. Você gosta, né? Gosto. Já trabalhei com criança, já trabalhei com jovens, nos hospitais, mas idoso para mim é o que me atrai. Porque eu ouço as histórias, eu aprendo com a história dos idosos, e assim, eu adquiro muita experiência com isso. E nisso deu um estalo na minha cabeça. Falei, caramba, se eu gosto de trabalhar com idoso, por que não atuar, montar um projeto social para ajudar os idosos principalmente? Aí que foi de onde surgiu o projeto social Saúde em Casa. Antes de a gente falar desse projeto, o maior perrengue que você passou como enfermeiro foi na Covid? Ou não? Não foi na Covid. Não foi na Covid. O maior perrengue que eu passei como enfermeiro, sabe o que foi? O racismo. Cara. Sim. A pior coisa que eu passei na minha vida foi o racismo. Foi um momento em que eu estava no hospital famoso de Campinas, no centro de Campinas, e cuidando de uma paciente que chegou do centro cirúrgico. Ela fez uma prótese de quadril, do lado direito. Ela chegou com dor. Só que eu cheguei para ela e falei assim, olha, já estou preparando o remédio da senhora, aguarde só um momentinho. Só que esse momentinho é no mínimo aí 5 minutos. Porque a gente tem que pegar a prescrição médica, ir até a farmácia, retirar o medicamento, preparar o medicamento e administrar no paciente. Cheguei, me adentrei ao quarto com o medicamento, com a bandeja na mão. A senhora falou assim para mim, mas que demora, seu preto safado. Nossa. Falei, minha senhora, estou aqui para cuidar da senhora. Por que a senhora está me tratando desse jeito? Preto safado mesmo. Demorou muito. Falei, mas senhora, são 5 minutos preparando o seu medicamento. Naquele momento, eu administrei o medicamento, voltei para o posto de enfermagem, falei para minha supervisora, a partir de amanhã eu não trabalho mais aqui. Porque aconteceu isso. Ela falou, não, você não vai sair da instituição, você está há 2 anos aqui por causa de um episódio de racismo. Eu falei assim, não, isso aí me machucou muito. Eu imagino. Isso foi mais que me dar uma pedrada na minha cabeça. Não só eu, como milhares de pessoas sofrem racismo todo dia. E naquela época não tinha as leis que tem hoje. Não tinha. Então acho que foi o pior momento da minha vida na área da enfermagem foi isso. Não é nem dobrar plantões que eu fazia. Eu trabalhava 12/36, saía do hospital, ia para outro, trabalhava mais 6. Eu fazia praticamente 18 horas por dia trabalhando. Isso não foi tão doído igual isso. E para você ver, eu não sabia dessa história. Eu dei um exemplo da Covid, que foi pesado. Inclusive, eu até entrevistei você numa outra rádio, na época, né? Foi no rádio e você contando a história da Covid. Então, eu dei o exemplo da Covid de um caso generalizado que aconteceu no mundo, vamos dizer assim. Mas falando do Brasil. E para você ver que isso daí mexeu tanto com você, que o que te afetou mais foi mais o racismo, o preconceito, que isso não sai de dentro de você, e você, infelizmente, são situações na vida que a gente passa que marca, por mais que você deixe ele ali do lado, mas uma hora ele vem. Sim. Como uma situação agora, uma conversa nossa, né?
E isso aí para você foi mais impactante do que a própria Covid, cara. Exato. Do tanto que isso foi forte para você. Exato. Porque naquele momento eu estava ajudando ela, né? E recebo isso. Mas por mais motivações que eu tive no hospital, consegui reverter, fiquei mais um tempo lá, né? Mas foi muito difícil.